Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos na cidade de São Paulo, em São Paulo, e vamos falar do quê? De um carro elétrico, que o uso dele é tipicamente urbano. Por isso nós decidimos fazer esse vídeo aqui na cidade de São Paulo, mostrar quais são as vantagens de você ter um carro elétrico para usar nesse trânsito caótico que é dessas grandes cidades que a gente tem pelo mundo. Esse é o Renault Kwid E-Tech, 100% elétrico, tração dianteira, como o outro Kwid que a gente conhece. Visualmente, ele é muito parecido com o Kwid que a gente já conhece. Ele é o carro mais barato, não vamos dizer que é mais barato. Tem um colega meu que falou, é o carro mais acessível, porque barato realmente não existe. É 146.990. A iluminação dele, a frente dele, já tem aquele desenho todo que a gente já viu recentemente no novo Kwid. Nesse ponto aqui fica tomada de carregamento. Através da alavanca ali dentro, se abre e a gente encontra duas tomadas. A tomada tipo 2 para carga em corrente alternada e a CCS para carga em corrente contínua. Aqui é 7,4 kW o máximo e aqui 30 kW o máximo que aceita. Bom, como a bateria desse carro é pequena, é de apenas 29 kWh, carregando pela tomada de carga rápida, de corrente contínua, em cerca de 1 hora você vai de 0 a 100%. E na corrente alternada, 7,4 kW, dá mais ou menos umas 4 horas de carga. Na parte de rodagem, pneus 175/70/14, rodas de liga leve, freios a disco ventilado aqui na dianteira, tambor na traseira. Veja, é um balanceamento bom para a velocidade máxima desse carro de 130 km por hora. A parte de motorização, como eu já disse, é elétrica. O motor está colocado transversalmente, fazendo a tração dianteira. A gente vê alguns módulos, que são módulos de carregamento, conversores, inversores de corrente, porque a bateria, ela armazena corrente contínua, a carga em corrente contínua, e o motor é um motor de corrente alternada trifásico, então ele tem que ter esses conversores para fazer todo o gerenciamento. Como tem bastante espaço nesse capô, até o Márcio brincou que dá até para colocar um segundo motor aqui em cima, a gente vê alguns detalhes aqui: central de gerenciamento, cochinização de todo o conjunto de motor e módulos, ela está aqui, está nesse ponto. Essa bomba, ela é de vácuo, justamente para manter o vácuo no sistema de freio, né? Que esse freio é aquele combinado, né? Você tem tanto o freio regenerativo que é dado pelo motor, quanto o freio de serviço que é feito convencional, hidraulicamente. Essa bateria de 12 volts é justamente para fazer a alimentação de todos os sistemas do carro, multimídia, painel, né? E outros sistemas convencionais que são em 12 volts. Aqui a gente vê um sistema de arrefecimento, justamente para manter a bateria trabalhando sempre em torno de 25 graus Celsius. Por quê? É a temperatura de máxima eficiência. E a gente sabe que esse tipo de bateria, ela se aquece quando você carrega e também quando você descarrega. Ou seja, você precisa estar sempre mantendo ela para ter uma melhor eficiência. Esse carro, ele tem recebido vários prêmios agora no final do ano, de todas as revistas e os órgãos especializados. Ele tem 3 anos de garantia e 100 mil quilômetros. A gente vê que não tem muitos detalhes de aquele Gil Effect que eu costumo comentar. Espelho retrovisor com a repetidora da seta, aqui pintado em preto brilhante. Essa barra longitudinal no teto dos dois lados dá uma levantada na altura do veículo. Essa parte de baixo vem com o E-Tech gravado. Na parte traseira a gente encontra outra diferença. E-Kwid, aqui na lateral o adesivinho do E-Tech, a abertura do
do porta-malas, você tem esse botão para fazer a abertura. A capacidade do porta-malas de 290 litros, também, o que a gente já conhece. Ele vem com um carregador de bordo para situações de emergência, onde você não tem um carregador de parede, e o step está colocado na parte de baixo, como outros carros, né? Fazendo aquela avaliação tradicional do AE do banco traseiro e da porta que eu gosto de fazer, primeira coisa, essa porta é bem levinha, você percebe que ela tem pouquíssima estrutura, né? E na parte interna a gente vê que o painel de porta, ele não fecha totalmente a porta, ele deixa bastante áreas de metal ainda aparecendo quando você está dentro do carro com a porta fechada. E a parte de vedação, você tem uma boa vedação de vento nessa parte superior e apenas a borracha principal aqui de vedação de poeira e água, né? Eu tenho 1,81 m de altura, o banco está regulado para a minha posição de dirigir, e a gente vê que tem um espaço bem limitado para as pernas. É um carro compacto ou até um subcompacto, que a gente classifica o Renault Kwid. Bom, já deu para perceber que para conseguir fechar essa porta, eu preciso de mais generosidade do motorista para dar mais espaço para mim. Mas o que é legal é ver as maçanetas em cromado, esse friso em acabamento escovado, vidro elétrico nos vidros traseiros, e o comando é aqui pela porta. O motorista não tem acesso a esse comando, ou seja, tem que vir aqui no banco de trás para abrir e fechar o vidro elétrico. O que é bom, a parte de forro de teto em cor clara, né? Então dá uma sensação maior de espaço, porém esse banco alto com o encosto de cabeça integrado prejudica bastante a visibilidade de quem vai sentado aqui no banco de trás. Então você, além de ser realmente um interior pequeno, ele parece que é menor ainda. Bom pessoal, a chave desse carro é do tipo canivete e a partida é na maneira convencional. Tem que se atentar ao detalhe de que tem que estar na posição neutro do câmbio, e a partida requer que você segure um pouquinho a chave, como se tivesse lá o motor de arranque virando. Aí ele ativou tudo aqui, né? Ativou o painel, ativou a central de multimídia, que tem uma grande desvantagem que eu vejo nessa linha de central multimídia da Renault, que é o cabo USB fica nessa posição. Então, para você conectar o celular e fazer o pareamento do Apple CarPlay e Android Auto, você precisa do cabo e precisa ficar com esse cabo pendurado aqui, né? E aí você tem a ativação do Apple CarPlay. O volante, a única parte multifuncional que ele tem, do lado direito tem o botão para você fazer ativação de voz do Apple CarPlay e Android Auto. Do lado esquerdo parece o sistema de controle de velocidade de cruzeiro, mas não é. Ele é o sistema de limitador de velocidade, que é o único recurso que ele tem. Você pode definir qual que é a tua velocidade limite para você evitar aquelas multas bestas que a gente pega nessas pegadinhas de trânsito de São Paulo e outras cidades, né? Bom, então são alguns pequenos controles que a gente tem a mais no veículo, mas no geral ele é muito básico. Até mesmo o ajuste de altura do faixa de farol, ele tem a regulagem aqui, mas é uma regulagem mecânica. É um botão que você vira para um lado e para o outro e você percebe que você está puxando um cabo de aço aí para fazer a regulagem dele. Bem diferente do que outros carros elétricos e premium que a gente tem avaliado. Controle de condução, você basicamente tem driving, neutro e ré. Tem sim um botão Eco aqui no painel, que é justamente para você ativar ou desativar o modo Eco de condução. Eu vou deixar ele desativado por enquanto,
a gente está com 92 quilômetros de alcance com a carga da bateria, com cerca de 46% de carga. A Renault declara 298 quilômetros nesse carro no ciclo WLTP. Na verdade, o que eu observei nesta semana de uso é que é em torno de 215 a 220 quilômetros na vida real, que significa velocidades um pouco mais altas, ar-condicionado ativado e outros sistemas a mais que estão sempre ativados, como a central multimídia, às vezes tem o farol, ou seja, tudo são consumidores de energia elétrica, que não tem jeito, tem que sair da bateria que está estocada aqui embaixo do nosso habitáculo, né? Bom, vamos sair para dar uma volta e conhecer alguns detalhes, coisas boas e coisas nem tão boas que eu vi nesse carro. Bom, nossa avaliação vai ser basicamente em trechos de cidade, então nós já vamos ver aqui, né? Nesse primeiro trecho tem duas lombadinhas, aquelas bem chatinhas de passar, mas que a gente já viu aqui, ó, a suspensão dianteira, ela dá uma movimentada grande e a traseira falta curso de extensão ou de distensão da suspensão. Então com isso você acaba tendo muita queda de roda do eixo traseiro em vários tipos de passagens, né? Agora tem uma coisa bem interessante, aqui é um pouco da aspereza que a gente nota no Kwid com motor a combustão. Nesse carro aqui você não nota, porque como ele não tem um motor a combustão lá na frente trazendo um pouco de aspereza para o habitáculo, ele acaba ficando um pouco mais liso, um pouco mais suave na rodagem. E mesmo a parte de controle da suspensão, exceto esse ponto da queda de roda traseira que chega a incomodar um pouco em algumas situações, ele passa mais liso, ele absorve melhor todas as irregularidades do piso. Ele pesa cerca de 200 quilos a mais do que o Kwid de motor a combustão. Justamente esse conjunto de baterias acaba dando esse peso adicional no carro, né? O sistema de direção também, ele tem assistência elétrica, e para essas manobras de cidade, estacionamento e curvas de esquina e tudo mais, ele é bem agradável. Numa descidinha que nem essa, em que eu estou sem o pé no acelerador, então o que eu vejo? Ele está fazendo um pouco de regeneração de energia, né? No quadro de instrumentos do lado esquerdo, ele indica isso. Quando você acelera, ele indica quanta energia você está gastando, e quando você tira o pé ou aplica o freio, ele mostra a regeneração de energia. Vamos acelerar, foi para vermelho até, na hora que você freia um pouquinho, ele vem a barrinha para azul. E o quadro de instrumento em si, ele é bem simples. Então, do lado esquerdo, ele tem essas informações de aceleração e recarga. Do lado direito, ele tem um termômetro, né, que indica a temperatura do líquido de arrefecimento. Tem, obviamente, o nível de bateria, também numa escala gráfica. E ao centro tem um quadro de instrumento bem menorzinho, uma tela digital, onde está a velocidade, a autonomia, o alcance da bateria, o odômetro, e a parte de computador de bordo. Aqui você seleciona as diversas funções. Esse é o carro mais acessível em termos de carro elétrico que a gente tem disponível no nosso mercado hoje. Então tem uma série de coisas que são também bem mais simples, né? Outra simplificação que fizeram é no comando dos vidros elétricos. Aqui estão os dois comandos do vidro elétrico dianteiro. E o traseiro eu já mostrei que fica diretamente ali na porta. Saindo das ruas do bairro e começando a pegar as avenidas, aí fica um pouco mais legal essa parte de carro, desse carrinho elétrico aqui, que qualquer cutucadinha no acelerador você vai
e faz uma mudança de faixa para cá ou para lá. E o arranque em farol também ele é legal, porque no 0 a 50 ele faz em cerca de 4 segundos e meio 0 a 50. Então é gostoso essa aceleração, você está sempre pulando na frente dos motoboy e eles ficam tudo meio cabreiro, porque vê um Kwid pulando na frente deles, é divertido isso. Mas outra coisa aqui nessa avenida aqui, de que é 50 por hora o limite de velocidade, é bem fácil também você manter a velocidade só com o pedal do acelerador. Ele tem aquela função quase que one pedal, né? Você tira o pé, ele dá aquela desacelerada, você toca no acelerador, ele acelera mais rápido, dá essa levantadinha, para você fazer essas ultrapassagens rápidas de cidade, ele fica bem fácil, bem agradável de dirigir. E agora nós vamos pegar um trecho da marginal do Tietê. Então vamos ver até onde a gente consegue desenvolver de velocidade para mostrar como que é também a parte de desempenho. Então aquilo, né? Para entrar na marginal é facinho você acelerar e crescer a velocidade até a velocidade da via. Ele é bem silencioso. Quando você está numa estrada com o modo eco desativado, você vai até a velocidade máxima de 130 km por hora. Se você está com o modo eco ativado, cerca de 100 km por hora. Mas, mesmo com o eco ativado, se você quiser desempenhar uma velocidade um pouco mais alta, o pedal do acelerador, ele tem como se fosse aquele botão do kickdown lá no fundo, que você acelera e praticamente inibe o funcionamento do modo eco e libera toda a potência do motor. Quantas são? 65 cavalos. Para o uso no dia a dia, um carrinho desse tipo aqui vai muito bem. Se você tem um wallbox na sua casa para estar sempre com ele carregado, você tem 200 km, 220 km todo dia para andar e dificilmente você vai andar 220 km num dia, né? Então, o carregamento, por ter a bateria pequena, ele é mais rápido, né? É proporcional o tamanho da bateria ao tempo de carregamento. Então isso facilita muito no ajuste no dia a dia. E em termos de segurança, ele tem 6 airbags, ou 6 bolsas infláveis, né, que te dão bastante segurança. É um carro para 4 passageiros, para 4 ocupantes, né? 2 no banco da frente, 2 no banco de trás. Justamente aqueles 200 quilos a mais que eu comentei, eles compensam com isso, né? Tirando a capacidade de um passageiro a menos no veículo. A capacidade de carga é de 323 quilos, também suficiente para o tamanho do veículo, tamanho do porta-mala. Apesar daquela limitação que vocês viram que eu tenho, né, para o meu tamanho, de me ocupar ou de sentar no banco traseiro, a hora que você está aqui na posição do motorista, ela é bem confortável, ela é bem agradável, você tem uma boa visibilidade de 360 graus aqui do veículo. Essa central multimídia funciona também, a câmera traseira ajuda bastante a fazer esse tipo de manobra. É um carro pequeno, fácil de ser dirigido, de ser conduzido pela cidade. Uma coisa que me agrada nesse carro é a parte de modulação de freio. Então você tem, né, o freio regenerativo, que você tira o pé do acelerador, encosta o pé no freio, no pedal de freio, ele aumenta um pouco mais a regeneração, até que você chega o ponto que entra o freio de serviço, né? E então essa modulação, essa transição entre o freio regenerativo e o freio hidráulico também está muito bem calibrada, ela é bem ajustada, você não sente, o carro ficou, freou demais ou freou de menos, não, é tudo bem progressivo. E em termos de consumo,
né? A gente esquece que existe posto de gasolina com um carro elétrico desse daqui, carrega sempre no wallbox na porta de casa. O custo fica em torno de 10 centavos por quilômetro rodado, se você não tiver placa fotovoltaica. Se tiver umas placas, fica mais barato ainda. Então fica super barato, bem tranquilo. É um carro muito bom para ser o segundo ou terceiro carro da família para esse uso do dia a dia. Eu gostei bastante, seria uma boa opção de carro para o uso diário. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.